Olá, crianças, tudo bem com vocês? Joia! Nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos aprender sobre os verbos, em qual modo do indicativo e quais tempos verbais, futuro do presente e futuro do pretérito, lá da página 92. Mas antes disso, vamos corrigir aquelas atividades da nossa aula anterior que nós estávamos estudando sobre capa do livro? Vamos lá? Olha só lá então, crianças, olha aqui na 2, olha só. Descreva detalhadamente os elementos que aparecem na capa e na quarta capa. A professora falou para vocês, não é mesmo? Olha só aqui, ó. Na capa, olha só, além do nome do título, subtítulo do livro, nome do autor, também apareciam o quê, crianças? O planeta Terra, um satélite, um foguete, um avião e estrelas. Na quarta capa, além de aparecer o nome da editora e um código de barras, aparecem dois textos sobre o tema abordado no livro. O planeta Terra é novamente retratado agora com a presença de quem? Da Lua. Na 3 aqui, crianças, olha só. Em que ambientes que estava representando a capa do livro? O espaço sideral. Em sua opinião, por que o autor escolheu essas cores para a capa do livro? Porque essas cores comumente são utilizadas para representar o céu e o espaço, não é? O azul mais escuro, não é? Em sua opinião, a ilustração da capa do livro está de acordo com o título da obra? O que vocês colocaram aí? Nas 6, crianças, a quarta capa de um livro também traz informações importantes. Em alguns casos, ela traz um resumo da história. Na quarta capa do livro, aqui estamos nós, notas sobre como viver no planeta Terra. O que aparece? Aparece a Terra, no planeta Terra, o satélite natural da Terra, a Lua, que já estudamos isso em ciências, não é? Bem como uns textos sobre os assuntos abordados no livro, umas frases, não é? Na 7, crianças, olha só. Na ilustração da quarta capa, o autor diz que em um dos lugares ainda não vive ninguém, não é? Que lugar é esse? A Lua. Após a apresentação da capa e da quarta capa, há uma sinopse do livro. Logo na primeira frase, conseguimos identificar o tema tratado na obra. O que diz essa frase? A frase diz que o autor nos convida para refletir sobre o que, sobre que nos acolhe e sobre a vida que levamos nele. Refletir sobre o planeta, não é? Que nos acolhe e sobre a vida que nós levamos aqui. Aqui, em sua opinião, estamos cuidando bem do planeta e das pessoas? Converse aí com os colegas, professores aí, no caso, converse aí na casa de vocês. O que vocês acham? Será que nós estamos cuidando bem do planeta? Na 10, crianças, a sinopse de um livro indica que, entre tantas reflexões que a obra nos apresenta, uma ficará marcada na memória do leitor. Qual é essa reflexão? Olha só. Ela aponta para o fato de não estarmos sozinhos no mundo, não é mesmo? Existem diversas bilhões de pessoas no planeta Terra. Ainda sobre a sinopse, os verbos empregados no texto são fundamentais para a sobrevivência. O que vocês acham, crianças? Olha só, os verbos, olha só, que verbos que são empregados, não é? Aí para a nossa sobrevivência. Partilhar, tolerar, respeitar, não é? Qual conjugação pertence mesmo a esses verbos, crianças? A primeira, muito bem. Olha só, pensando na vida em sociedade e em tudo que acontece no mundo, estamos colocando em prática as ações desses verbos da melhor maneira possível? O que vocês acham, crianças? Aí é a resposta de cada um, não é mesmo? Olha só, então aqui nós estudamos, aqui está falando sobre a capa do livro, não é? De onde foi retirada a sinopse do livro? Aqui estamos nós, notas de como viver no planeta Terra. Foi tirada do site da editora Salamandra, que publicou a obra, certo? Pois bem, crianças, após a nossa correção, então, vamos lá para a página 92, opa, 22, ó. Página 92,
que nós vamos iniciar aí, crianças, o nosso estudo de verbos. Olha só, em quais tempos verbais? Futuro, do presente, futuro do pretérito, do modo indicativo. Mas antes, vamos lá, crianças. Olha só, tem aqui uma notinha aqui ó, na página 93. Vamos acompanhar a leitura aqui, crianças? Olha só. Nas atividades anteriores, os verbos indicam situações que ainda vão acontecer, ou seja, que acontecerão no futuro. Olha o ão aqui, crianças. No modo indicativo, o futuro é dividido em futuro do presente e futuro do pretérito. Veja, futuro do presente apresenta uma situação que acontecerá depois do momento da fala. Exemplo, eu acordarei às 7 horas. Olha só, então uma situação que acontecerá depois do momento da fala. Eu acordarei às 7 horas. Futuro do pretérito apresenta uma situação futura em relação ao passado. Exemplo, ontem você disse que cantaria no meu evento. Vamos lá para os nossos treinos, então, desses dois tempos verbais aí, ok? Vamos lá, então, juntos. Leia um trecho do livro. Aqui estamos nós, notas sobre como viver no planeta Terra. Olha só. Sabemos um pouquinho do mar, mas vamos deixar para falar disso depois que você aprender a nadar. No trecho, o autor sugere falar sobre o mar em uma situação que indica em que tempo. Olha só, crianças, ó. Sabemos um pouquinho do mar, mas vamos deixar para falar disso depois que você aprender a nadar. Ou seja, nós vamos falar sobre o mar depois que aprender a nadar, lá para frente. Se é lá para frente, é o quê? Futuro. Muito bem. Vamos colocar um X aqui, ó. No futuro. Certo? No futuro. Olha lá, então. Depois, reescreva o trecho empregado, o verbo falar em tempo futuro, ou seja, indicando uma situação que ainda vai acontecer. Olha só como que vai ficar então, crianças. Deixa só a professora aumentar um pouquinho. 15 é muito, 9, 11. Isso. Deixa só a professora aumentar um pouquinho a letra e vamos lá, ó. Olha só como que vai ficar o trecho, então, ó. Olha só. Sabemos, não é? Um pouquinho do mar, vírgula. Aí aqui novamente, olha só. Mas falaremos disso. Olha só como mudou o verbo falar, porque vai falar ainda, né? Será futuro. Falaremos disso depois que você aprender a nadar, certo? Então, olha só como que nós aí, ó, mudamos aí o verbo falar no tempo futuro, ok? Na 3, crianças, olha só. Na 1 aqui, vamos ver. Mesmo com todo o empenho, nós não encontramos todas as respostas. Então, ainda há muito a ser feito. Mesmo com todo o empenho, nós não encontraríamos todas as respostas. Então, haveria muito a ser feito. Qual das frases acima indica uma situação que poderia acontecer, mas não se concretizou? Que palavras ajudou a você identificá-la? Foi na frase 2, crianças. Crianças estão acompanhando aí, ó. A apostilinha, página 92, certo? Então, crianças, olha só, em qual frase? Na frase 2. Porque, olha só, as formas verbais transmitem ideias de possibilidades não concretizadas. Seria, ó, encontraríamos. Olha aqui, crianças. Vamos lá, aqui, ó. Olha aqui, ó. Encontraríamos. Olha aqui, estão vendo só? E haveria. Essas duas formas aqui, elas transmitem uma ideia de possibilidade não concretizada. Então, vamos voltar aqui. Então, olha só. Que palavras ajudou? Então, em qual frase? Na frase 2.
Na frase 2, não é mesmo? As palavras encontraríamos e haveria. São essas palavras aí, ok? Aqui na 4, crianças. Complete as frases abaixo com os verbos entre parênteses, indicando o tempo futuro. Olha só, tempo futuro. O que está entre parênteses? Estar. Você nunca estará sozinho. Estará sozinho. Olha aqui, cuidar. Ele cuidará bem do planeta. Que bom que você nos encontrará. Que bom que você nos encontrará. D. Nós saberemos em breve o que ocorreu. Esse daqui a professora vai deixar como treino aí, então, para vocês, certo? Como treino, olha lá. 5. O tempo futuro costuma ser empregado para indicar algo ocorrido em um tempo antes do momento presente, ou seja, indica uma situação que já passou, algo que acontecerá após o momento presente, ou seja, refere-se a uma situação que ainda, situações que ainda não aconteceram. O que vocês acham? Vocês vão fazer aí a número 5 também. Essa tá fácil, né? Na 6, crianças, nas frases a seguir, indique a pessoa, primeira, segunda ou terceira, o número, singular ou plural, e o tempo, futuro do presente ou futuro do pretérito, das formas verbais destacadas. Vamos lá para a letrinha A, olha só. As pessoas serão respeitadas independentemente da cultura. Quem serão respeitadas? As pessoas. Elas. Ou seja, então, o que vai ser aí? Terceira pessoa do plural, ok? O próximo. E aí, qual é a forma verbal, crianças? Futuro do presente ou futuro do pretérito? Tá aí, ó, cantaria, voltaria, falaria. Não serão. Então, é futuro do presente. Presente. Olha só. Olha aqui na B. Eu nunca estaria sozinha. Eu é o quê, crianças? Primeira pessoa, não é? Olha só. Primeira pessoa do singular. Singular. Primeira pessoa do plural. Agora, estaria, falaria, cantaria, partiria. É o quê, crianças? É o futuro singular. É um futuro que ainda não aconteceu. É como se a pessoa que fosse fazer tivesse desistido. Então, futuro do pretérito. Opa! Pretérito, certo? E esse exercício, então, vocês vão continuar aí na página 94, a letrinha aí, ó. A C e a D. Olha só. Desvenderás e estariam, certo? Estariam, certo? E aí? Façam aí, então, a C e a D. Na 7, crianças, passe as frases para o plural, fazendo as modificações necessárias. Olha só, para o plural, mais que um. Ele respeitará todas as culturas. Eles o quê? Respeitarão todas as culturas. Olha só, eles respeitam todas as culturas. Eu espalharei mensagens de amor, letrinha B. Eu espalharei mensagens de amor ao próximo. Nós espalharemos mensagens de amor ao próximo. A criança cuidará do meio ambiente. As crianças cuidarão do meio ambiente, certo? Também a professora vai deixar aí para vocês como treino. 8.
Pense em 3 ações que você pretende realizar quando chegar em sua casa. Olha só. Escreva uma frase para cada situação e empregue os verbos de acordo com o tempo em que as ações serão praticadas. Aí vai ser uma resposta pessoal de vocês. Vocês vão escrever, então, olha só, 3 ações que vocês vão realizar aí na casa de vocês mais tarde, entendeu? Se vão aí brincar, se vai jogar bola, não é? Se vai fazer as atividades. E aí vocês vão escrever essas frases e para cada situação empregue um verbo de acordo com o tempo das ações aí realizadas, certo, crianças? Joia! Então, por exemplo, eu tiro o sapato, a gente já sabe, não é? A gente já sabe aí qual é o tempo verbal, não é? Aí, no caso, então, presente. Agora, eu irei fazer a lição, não é mesmo? Aí, vocês vão colocar aí de acordo aí com cada situação aí, certo? Na 9, crianças, relacione os tempos verbais indicados de acordo com as formas verbais a seguir. Então, vocês vão colocar A para pretérito perfeito, só o passado. E B, futuro do pretérito. Olha só. Sentiriam, seria, pularia, participaríamos, veríamos. O que vocês acham? Que é futuro do pretérito ou pretérito? Olha só essa daqui. Cantei, parti, falamos, escreveu e sorriu. E a próxima? Trabalharia, teria, cairíamos, viajaríamos, sentiríamos. Treino também aí para vocês, ok, crianças? Então, vamos lá, então. Vamos continuar aí. Deixa eu só pegar aqui. Vamos continuar aí. Então, todos os treinos aí de vocês aí, certo? Vamos lá na 10, crianças. Leia a tirinha abaixo. Agatha, por você. Iria até a lua, escalaria o Everest, mergulharia nas cataratas, caminharia até o Polo Norte, nadaria no mar mais profundo. É sério? Você faria tudo isso por mim? Não. Mas os desenhos ficaram bem legais, não acha? Olha só a criança, trapaceou ela, não é mesmo? Então vamos lá aqui para a letrinha A. Algumas formas verbais da tirinha estão empregadas no futuro do pretérito. Qual é o valor que esse tempo verbal expressa nas frases do segundo ao sexto quadrinho? Olha só, crianças, olha só. Iria, escalaria, mergulharia, caminharia, nadaria, do segundo ao quinto quadrinho. O que essas formas, esse tempo verbal expressa, crianças? Vamos lá fazer juntos esse daqui, ó. Esse tempo verbal expressa um fato futuro relacionado com o passado. Relacionado com o passado, que pode ou não acontecer. Ou não acontecer, não é mesmo? Olha só, acontecer, ok? Na B, escreva as formas verbais empregadas no futuro do pretérito. Aí vocês não vão precisar, porque vocês não estão com o caderno, certo, crianças? Aqui a professora só vai falar para vocês, então, ó. Escreva aí, ó, como ficaria as formas verbais empregadas no futuro do pretérito. Olha só como que ficaria, crianças. Ó, a professora vai colocar aqui para vocês. Se couber, anota aí mesmo na apostila, tá? Olha só, ó. Então, no futuro do pretérito, era o quê, crianças? Ó, iria, escalaria, iria, escalaria, foram as formas verbais que a professora falou para vocês, não é? Os verbos mergulharia, caminharia, nadaria e faria, certo? Apenas um verbo apresenta valor de ação em um momento passado. Qual verbo é esse, crianças? O verbo ficar, onde ele colocou lá, ficaram. Aqui no último quadrinho, ó.
Não, mas os desenhos ficaram legais. Então, qual o verbo é esse? É o verbo ficar, a hora que ele falou ficaram. Deixa eu colocar aqui, ó. Verbo ficar. A hora que ele coloca assim, ó, ficaram. Não é? Olha lá. Na D, crianças. Na frase, mas os desenhos ficaram bem legais, não acha? No último quadrinho, a forma verbal destacada expressa o valor de ficaram. Fato futuro anterior a outro, fato relacionado ao passado e fato ocorrido em momento anterior à fala. O que vocês acham aí? Vocês vão fazer também essa daí como treino, a professora vai deixar para vocês aí, certo, crianças? A 11 e a 12, crianças, vocês não vão precisar fazer, porque vocês não estão com o caderno aí, mas a professora vai falar para vocês. Olha só. Escreva no caderno o infinitivo das formas verbais empregadas na tirinha do futuro do pretérito. Olha só como que vai ficar então, crianças. Olha só. Opa! Ó, as formas verbais, ou seja, o nome do verbo. Iria é do verbo ir, escalaria é do verbo escalar, não é mesmo? Mergulharia é do verbo mergulhar. Caminharia do verbo caminhar, certo? Nadaria do verbo nadar. E faria do verbo fazer, ok, crianças? Apenas aí o fazer, que pertence à segunda conjugação verbal, e o ir da terceira conjugação verbal. Escalar, mergulhar, caminhar, nadar, tudo primeira conjugação, aí os verbos terminados em ar, certo? Reescreva aí as falas do segundo texto, do segundo ao sexto quadrinho, empregando os verbos futuro do presente. Isso daqui vocês não vão precisar fazer, porque vocês não estão aí com o caderno, certo? Crianças, então, o que a professora deixou aí como treino para vocês? Olha só. Vamos lá desde o início, o que a professora deixou aí, ó, como treino, aqui, ó. O exercício 4, não é? O exercício 4 aí, a professora deixou as letrinhas B, C e D para vocês, como treino. O exercício 5 inteiro aí, apesar que vocês vão fazer X apenas em uma alternativa. O exercício 6, as letrinhas C e D. O exercício 7, B e C. O 8 aí para vocês fazerem, criarem aí as frases com ações aí, de acordo com o tempo verbal, tá? O exercício 9, vocês vão colocar A para pretérito perfeito e D futuro do pretérito, também aí como treino. O exercício 10, a letrinha D, certo, crianças? Não deixem de fazer aí as atividades. Ótimo treino para vocês. Leia tudo novamente, atentamente e força na peruca e até mais.